Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Para que vocês possam fazer adequadamente a busca, afinar os conhecimentos, os itens que vocês querem pesquisar. E por fim, mas não menos importante, a ética e as regras de utilização do ambiente. Esse tópico aqui merece muita atenção de vocês, pois implica em alguns trabalhos, implica no comportamento, implica nas atitudes que vocês desenvolverão durante as atividades realizadas no ambiente. E também atividades e outras atitudes que vocês terão quando vocês compartilham a rede. Então, ética e regras de utilização do ambiente é um tema muito importante. Mas sem mais delongas, vamos à nossa aula, que hoje está uma delícia. Bom, vamos acompanhar a projeção do slide? Analisem comigo a evolução do homem e do computador. Vocês concordam com essa evolução? Olha como nós éramos e olha como eram os computadores. E como foi progredindo o desenvolvimento do ser humano e do computador. Será que é desse jeito mesmo que ocorreu a evolução da internet, a evolução do computador e a evolução do ser humano, a sua interação com a rede, a sua interação com as máquinas? Bom, vamos acompanhar mais detidamente a evolução do computador e da internet com o vídeo a seguir. Para estudarmos a história da computação e da rede de computadores, precisamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar? Ano de 5500 a.C., Mesopotâmia. Povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos. Ano de 1642. O matemático francês Pascal cria a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. 1946. Alan Turing desenvolve o Colossus. O criador focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. A principal evolução dessa máquina é a computação digital. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Em 1981, o IBM 7030 foi o primeiro supercomputador. Esta máquina executava cálculos na casa dos microsegundos, alcançando um novo patamar de velocidade na época. 1976, Apple I. Considerado como o primeiro computador pessoal, acompanhava um monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, desenvolvido pela Apple. Final dos anos 70 e início dos anos 80, utilizavam processadores 8086 da Intel. Depois deles, foram lançados o 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, 3 e 4, Core 3 Duo e i7. Anos 90 até os dias atuais. Atualmente contamos com smartphones e tablets que executam funções existentes nos computadores, com sistemas operacionais completos, câmeras, TVs e muito mais. Vejamos agora como surgiu a internet. Vamos começar lá no ano de 1605. 1605, Francis Bacon desenvolve o alfabeto binário. No ano de 1844, realizada a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. Em 1946, é criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Em 1957, nasce a ARPA, Advanced Research and Projects Agency, agência que cuida da tecnologia nos Estados Unidos na Guerra Fria, com o objetivo de conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa.
Em 1961, surge o desenvolvimento da transmissão de dados por pacotes. Em 1962, Licklider conceitua a chamada rede galáctica. Já em 1970, o termo internet é utilizado pela primeira vez por Vinton Cerf. Em 1971, vem a idealização do e-mail. A arroba é incorporada no ano seguinte. E no mesmo ano foi criado o primeiro vírus de computador, o Decrypter. Em 1973, acontece a primeira conexão intercontinental entre os Estados Unidos e a Noruega na Europa. Ano de 1977, criação do protocolo de transmissão TCP/IP. Em 1979, Kevin Mackenzie começa a utilizar os emoticons. No mesmo ano, foi criada a Usenet, rede informal de compartilhamento de notícias e artigos. Em 1981, foi lançado o PC da IBM. Em 1989, Tim Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o famoso WWW. Viu só quantas informações importantes? Bons estudos e até a próxima! Vocês assistiram agora, né, uma matéria que apresenta aí a evolução, as gerações da computação, né, passando pela primeira geração. Os computadores antigamente eram chamados mainframes ou computadores de grande porte. Computadores que ocupavam, né, andares inteiros, salas inteiras e pesavam, conforme vocês viram, toneladas. Ao longo dos anos, aí depois passamos para os computadores de médio porte e de pequeno porte, aqueles que nós costumamos utilizar hoje em dia. Então, o computador, ao longo dos anos, ele diminuiu de tamanho, mas em compensação, ele ganhou aí desempenho, né? Potência, agilidade, desempenho, graças à tecnologia, né? À computação que permitiu isso ao longo dos anos. Professora? Bom, mas o computador, né? Hoje, o grande uso que nós fazemos do computador, além da máquina em si, é pela rede. E pela rede, a gente entende que navegar é preciso. E Navegar é Preciso é um poema de Fernando Pessoa, que hoje nós convidamos o Madison para fazer a declamação. Boa noite, professora. Boa noite, Madison. Seja bem-vindo. Obrigado. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim um espírito desta frase, transformada a forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha... Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito imparcial de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o miticismo da nossa raça. Muito bem, parabéns. Obrigado, viram, vocês estão sendo prestigiados com a declamação do poema de Fernando Pessoa pelo Madison. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado Madison. eu, professora. Mas como assim, professora? Navegar é preciso? Navegar é preciso? Pois é, navegar é preciso para que a gente possa acessar a internet. E acessar a internet precisa de alguns navegadores. Vejamos o que são navegadores acompanhando o nosso slide. Bom, navegadores temos comumente chamados de navegadores ou browsers. É um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais via internet, também conhecidos como páginas web, e que estão hospedados num servidor web. O que eles permitem? Eles permitem a navegação na internet. Essa navegação que nós ouvimos agora na declamação do Madison, do poema de Fernando Pessoa, é justamente o mesmo anseio. Antigamente, navegar era preciso, né, quando dos descobrimentos, e hoje navegar é preciso. Mas hoje o navegar não é simplesmente navegar a barco, é navegar na rede, é procurar, pesquisar, utilizar a rede de modo que você tenha o melhor proveito. E os navegadores têm essa função, né, permitir a navegação. Sem ele seria impossível
usufruir da rede mundial de computadores. E nós temos alguns que são principais. Se não, vejamos. O Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Opera. Além desses navegadores citados, nós temos também o Safari, que também é utilizado por uma certa gama de pessoas. Mas é importante que a gente saiba que esses navegadores são instrumentos para acesso e a utilização da internet. Né? Vamos acompanhar que cada navegador, quais as suas especificidades. Bom, nós temos o Internet Explorer. Ele é um navegador de licença proprietária. O que é isso, professora, licença proprietária? Licença proprietária é uma licença particular, uma licença que não é livre, que tem um dono, que tem um proprietário que tem direitos autorais, direitos de utilização sobre esse navegador. Ele é produzido pela Microsoft. Ele é um navegador muito popular, principalmente porque ele é distribuído em cada versão do sistema operacional Windows. Você pode obter maiores informações no site oficial da Microsoft. O Internet Explorer, ele se tornou popular principalmente por causa da compra dos computadores. Vinha instalado o sistema operacional Windows e junto no sistema operacional vinha instalado o Internet Explorer. Daí a facilidade em utilizar. O usuário não tinha necessidade de procurar outro navegador, pois já existia um instalado no seu computador. Então ele se popularizou em razão dessa situação. Nós também temos o Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox, ele é um navegador livre, diferente do Internet Explorer. Ele é multiplataforma e foi desenvolvido pela Mozilla. Tem uma série de capacidades únicas e, de maneira geral, um bom produto. Você pode obter maiores informações no site oficial do Mozilla. Ele tem a característica de que ele é um pouco mais leve do que o Internet Explorer. Então, algumas páginas de internet abrem mais facilmente dentro do Mozilla Firefox. Mas existem outros navegadores com outras facilidades. Se não, vejamos. O Google Chrome. O Google Chrome é um pouco mais recente, desenvolvido pela Google. É um navegador que combina tecnologias sofisticadas com um design simples, semelhante ao próprio buscador do Google, para tornar a web mais rápida e mais segura e ainda mais prática. O navegador está disponível em mais de 51 idiomas, então isso torna ele bastante utilizado e é compatível com o Windows, com o Mac, com o Android e com Linux. Vocês podem obter maiores informações direto no site da Google. O Google Chrome, ele tem uma roupagem, tem uma característica, uma tela mais leve, mais clara, mais simples. Então, a navegação se torna mais simples, bastante similar ao buscador da Google, que a gente tem a facilidade de usar. Então, esse é um ponto positivo, favorável ao Google Chrome. E nós temos também o Opera. O Opera, a sua interface, ela combina precisão e qualidade, integrando um estilo moderno com uma localização intuitiva. E aqui está a vantagem do Opera, a intuitividade, para a pesquisa e para a navegação na web. Vocês podem obter maiores informações no próprio site do Opera. O Opera tem essa benesse a seu favor, ou seja, a navegação é intuitiva, ela segue, o navegador faz observações do usuário e ao você acessar o navegador, ele faz buscas, ele organiza o navegador de modo que seja mais fácil para você acessar de acordo com o que você tem costume de navegar. Então, ele capta algumas informações e isso facilita bastante para quem está utilizando o navegador. Alguma consideração, professora Sara? Não, professora, por hora está tudo tranquilo aqui no chat. Vocês podem participar, não precisam esperar a hora da atividade ou pós-atividade para trazerem os seus questionamentos, as suas dúvidas ou compartilhar alguma ideia. Então, vocês podem fazê-lo durante toda a aula. E agora, qual navegador você mais utiliza? Qual que você tem maior preferência? Vamos conhecer a preferência da população a respeito dos seus navegadores. Olá! Você já sabe que um navegador é um programa que permite a nós, usuários, navegarmos e interagirmos com documentos HTML hospedados em um servidor web.
E que tal sabermos qual navegador que as pessoas mais utilizam no dia a dia? Olha só. Eu utilizo mais o Internet Explorer. Google Chrome. O Chrome. Bom, eu uso o Explorer. Google Chrome. Chrome. O navegador que eu mais utilizo é o Mozilla. Eu tenho uma particularidade, né? Eu tenho vários navegadores instalados no meu computador, né, desktop e também no meu notebook, mas aí eu tenho uma preferência, eu gosto mais de usar o Chrome, né, pela agilidade, acho ele muito leve, não é pesado, comparado a alguns outros que eu utilizo. Então, dependendo a hora, né, eu utilizo com mais frequência o Chrome, mas eu tenho, né, o Mozilla, o Internet Explorer, né, instalado na minha máquina. E a senhora, professora? Bom, professora Sara, eu tenho preferência pelo Mozilla Firefox. Eu acho ele mais leve, acho que ele agrega algumas funcionalidades que permitem uma navegação mais tranquila. E é isso que você deve fazer. Você deve procurar o navegador que seja mais afinado com as suas necessidades profissionais, pessoais, ou mesmo facilite a sua navegação. Cada um tem uma característica específica, tem condições de navegação específicas, e o interessante é que você possa utilizar todos eles e, assim, optar por aquele que seja mais adequado à sua necessidade. Mas, professora Sara, de nada adiantaria, nos dias de hoje, a gente tem um navegador, mas a gente tem uma ânsia de conhecimento, nós queremos sempre aprender mais, isso é do ser humano. E para você aprender mais, você precisa buscar, você precisa conhecer, você precisa procurar. E para isso servem os buscadores, os mecanismos de busca. É verdade, professora. E aí a gente às vezes se acostuma a fazer aquela busca trivial, né? Vai lá, por exemplo, o Google, que eu acredito que é aquele buscador que as pessoas mais utilizam, e escreve apenas a palavra. Mas e aí? Eu pergunto para vocês, alunos, será que você sabe refinar a tua busca? Será que você conhece todas as técnicas, ou pelo menos, se não todas, mas algumas técnicas de busca que favoreçam aí a sua pesquisa? Né? Ou você simplesmente joga lá uma palavra isolada, um descritor, e lá qualquer coisa que está aparecendo serve para você. Vamos aprender agora, né, professor, algumas técnicas de busca que vai agilizar a pesquisa do aluno. Vamos ver o que é busca, né? Primeiro, o que é busca? Busca trata-se de descobrir, de encontrar, procurar, pode indicar dirigir-se para ou ir a algum lugar e trazer algo de lá, trazer alguma coisa. Isso é muito importante. Quando você busca algo, de preferência, o que você encontra, você traz para o seu dia a dia, né? Traz para o seu aprendizado. E essa definição, ela foi obtida numa busca através da internet pelo dicionário Michaelis. Quando se tem acesso à internet, é fácil pesquisar alguma coisa. Para isso, a gente utiliza sites de busca. São comuns alguns sites de busca. Entre eles, nós temos principalmente o Google, o Yahoo e o Bing. Esses buscadores, esses sites de busca, eles organizam a internet, organizam as informações da internet de modo a compilar esses dados para facilitar a sua busca. Então, o que o buscador faz? Exatamente isso, professor. Ele faz uma compilação de informações da internet para quando você acessar a busca, ele já ter ali um rol de informações que estão de acordo com o seu interesse. E esse rol, ele vai elencar conforme as técnicas de busca que você utiliza. Como a professora Sara bem teceu o comentário, quando você busca aleatoriamente, virão informações aleatórias a respeito daquele tema. Mas quando você refina a sua busca, você tem a possibilidade de encontrar exatamente o que você está procurando. E um dos principais mecanismos, né, é o próprio Google, é o que nós mais utilizamos. A facilidade que nós encontramos no buscador da Google é que o layout é muito simples, você não tem uma página carregada que possa atrapalhar a sua busca, e além disso, você apenas digita o descritor e ele já vai trazer a pesquisa elencada para esse fim. E existem algumas técnicas que facilitam localizar o arquivo ou a informação que você está procurando.
Será que existem? Bom, a professora Sara já antecipou. Existem sim. Existem algumas técnicas. Vamos ver quais são essas técnicas? Olá! Nesse tutorial apresentaremos algumas técnicas de pesquisa na internet. Lembrando que cada usuário pode escolher o mecanismo de busca que melhor, que ele prefere. Temos vários, por exemplo, o Google, Yahoo, a ferramenta, o mecanismo de busca da Bing. Então, por padrão eu vou utilizar o Google, que eu acredito que seja a maioria das pessoas utilizam, e eu quero pesquisar uma palavra qualquer. Relatório. Quando eu escrevo a palavra relatório e dou Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer toda e qualquer informação que tem aí no início, no meio, no fim, a palavra relatório. Só que eu quero refinar mais essa minha pesquisa. Eu quero relatório acadêmico. Quando eu acrescento relatório acadêmico, o que acontece? Vai aparecer tanto documentos que tenham relatório acadêmico, como também pode aparecer palavras isoladas. Aqui, relatório acadêmico. Relatório acadêmico. Não é isso que eu quero, professor. Eu quero refinar melhor a minha pesquisa. Então, eu quero que apareça exatamente as palavras que contenham relatório acadêmico. O que eu faço? Coloco aspas duplas. Uma vez que eu utilizo aspas duplas, eu estou refinando, delimitando a minha pesquisa. Então, coloquei relatório acadêmico em aspas. Dou Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer somente, as palavras relatório acadêmico. Não vai aparecer nem só relatório, nem só acadêmico. Vai aparecer a união, a junção das duas. Ok? Uma outra ferramenta de busca, uma técnica de busca muito interessante vocês estarem utilizando, é refinar a palavra. Por exemplo, vou colocar aqui computador. Eu quero encontrar a palavra computador, mas que ela não esteja agregada à palavra venda. Não quero, ter aí sites com anúncio de venda, de informação. Olha só, computador, dou Enter. Lembrando que sempre o Google trabalha com anúncio, Então, sempre a primeira parte vai ser sobre anúncio. Mas eu estou pesquisando a palavra computador. Coloquei lá. Tá vendo que aparece aqui Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Americanas? Não, não é isso que eu quero. Eu quero que apareça computador, mas que não esteja vinculado à palavra venda. Então, eu utilizo aqui o sinal de menos. Computador menos venda. Quando eu faço isso, vai aparecer a palavra computador, mas não vai aparecer aí a indicação de lojas de venda. Então, aqui, ó, computador, computador, computador. Percebam que não tem, a indicação de lojas de venda de computadores. Um outro mecanismo é utilizar, vocês já viram que tem sites que ele já trabalha com ferramenta de busca, então no próprio site você tem aquele busca rápido ou busca eficiente. E às vezes, quando a gente utiliza aqueles sites, não aparece, você coloca, digita uma palavra, mas não condiz com o que foi pesquisada. Aqui no Google, eu vou colocar aqui o nome da professora Anabela. Eu quero pesquisar Anabela somente no site ifro.edu.br. O que essa técnica de busca nos diz? Que eu estou procurando, eu quero procurar somente a palavra Anabela dentro do site do Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos aqui, ó, apareceu Anabela dentro do site do IFRO. Anabela, site do IFRO. Então, todo Anabela que esteja vinculado ao site do IFRO vai aparecer aqui. Então, eu quero colocar Anabela, buscar no site que tem aí domínio.gov.br.
Percebam a diferença. Vai aparecer a palavra Anabela que esteja aí, que estejam vinculada a esse domínio.gov.br. Temos também uma eficiente técnica de busca, que é utilizar uma palavra e fazer indicação file type, se eu quero um formato, seja PDF, Word ou Doc. Eu vou colocar aqui meio ambiente. Eu quero pesquisar somente a palavra meio ambiente, coloco file type, ppt. Ou seja, eu quero encontrar PowerPoint, porque a extensão .ppt é do PowerPoint, que tem a palavra meio ambiente. Então, nós temos aqui, ó. Aqui é um PowerPoint com a palavra meio ambiente. Aqui, outro PowerPoint. Ah, professora, eu quero fazer a indicação do meio ambiente para PDF. Meio ambiente, file type, PDF. Vai procurar somente os documentos em PDF que contenham a palavra meio ambiente, ok? Ah, eu quero pesquisar no Word. Palavra, file type, documentos do Word, Doc. Então, vai aparecer os arquivos em Word que contenham a palavra meio ambiente. Essas aqui são algumas técnicas de busca na internet, existem muitas outras e aí vocês podem explorar esse universo. Bom, vocês viram algumas técnicas de busca, é importante que vocês testem todas elas para que vocês possam apropriar-se dessas técnicas no conhecimento de vocês e na prática de vocês. Não basta só a gente falar, utilizar menos, utilizar aspas, utilizar a terminação file type para localizar um tipo de arquivo. É importante que vocês analisem esses mecanismos, essas técnicas e utilizem, passem a utilizá-los. Vocês verão que vocês terão um refinamento na busca de vocês, vai ser muito mais fácil vocês obterem as informações exatas que vocês estão procurando e, de certo modo, vocês só poderão fazer uso, aprimorar a sua pesquisa utilizando as técnicas, não só, usa menos, não, então vamos usar as técnicas que nós estamos trabalhando. Além das técnicas que apresentamos agora, nós também temos alguns sites que permitem buscas onde o conteúdo ele já tem um maior grau de oficialidade, um maior grau de garantia de informações, porque a rede é muito ampla e é necessário que a gente obtenha informações em sites oficiais, em sites adequados, para que o nosso conhecimento não seja meio distorcido a respeito de determinados assuntos. E nós temos algumas sugestões, por exemplo, o domínio público, www.dominiopublico.gov.br, e também a Biblioteca Nacional, www.bn.br, portal, permite que vocês tenham acesso a uma gama de informações oficiais, ou seja, são informações que foram compiladas por pessoas gabaritadas no assunto e oferecidas ao público em geral. Esse público, no caso, tem duplo sentido aqui. Público no sentido de que estão sendo ofertadas a uma gama significativa de pessoas e, ao mesmo tempo, público no sentido de que essas informações são livres, vocês não infringem direitos autorais quando vocês acessam esse ambiente e utilizam essas informações. É evidente que quando você for utilizar qualquer informação, você deve fazer a referência da obra, do autor, da data e todos os demais itens necessários. Mas aqui você pode encontrar, por exemplo, obras, vocês podem encontrar músicas e N situações e N outros arquivos disponíveis da literatura brasileira e outros da literatura internacional. Então, são sites que vale a pena consultar, vale a pena fazer uma busca interna para vocês obterem informações e construir o conhecimento de vocês. Mas, além dos sites de busca, nós temos outros sites em que nós também acessamos, não fazemos tanta busca, mas nós utilizamos para compartilhar informações, compartilhar interesses. São as redes sociais.
As redes sociais têm a natureza de uma rede social, se baseia nessa estrutura, portanto, né? Na estrutura composta por pessoas ou organizações que são conectadas por um ou vários tipos de relações e partilham valores e objetivos comuns. Este espaço permite o compartilhamento de informações, conhecimento, interesses, esforços em busca de objetivos comuns. Alguns exemplos que nós temos de redes são as redes comunitárias, redes políticas, mercadológicas, de entretenimento, de ensino e profissionais. Aqui nós temos um lembrete, né? Alguns logos que nos remetem a esses tipos de rede. O Facebook, o YouTube, o Twitter, o Orkut. Então, essas redes sociais, elas permitem agregar pessoas conforme o interesse e o objetivo dessas pessoas. Elas compartilham interesses e objetivos. É importante que, durante o acesso em uma rede social, você tenha cautela e polidez no seu acesso. Quando você acessa um ambiente virtual, você está se comunicando e às vezes corre-se o risco de que o que você está falando não é bem entendido. Assim também ocorre no ambiente virtual, que é uma forma de rede. Lá você encontra seus colegas, seus tutores, os professores. Então é necessário que você organize o seu acesso de modo que você seja polido, não infrinja em algum desrespeito ou discriminação durante o ambiente. Correto, professora Sara? Sim, professora. Só lembrando, né, aos alunos que, não sei se vocês já se depararam com isso em algum momento, alguém mandando um e-mail para você com letras em caixa alta ou de repente você respondendo o e-mail, a etiqueta, né, da computação, da informática, do meio, né, de comunicação, diz que escrever e-mails em letras maiúsculas significa que a pessoa está do outro lado como se fosse gritando, né, chamando a sua atenção. Então, das vezes que escrever um e-mail, tenha esse cuidado, né? Destacar somente as palavras ali que mereçam atenção. Nem todo o texto ou todo o parágrafo vai precisar de atenção, mas uma outra palavra específica. E lembre-se também de escrever o texto, né, em letras minúsculas, com exceção da primeira letra da palavra. Algumas dessas regras nós comumente chamamos de netiqueta, ou seja, a etiqueta na internet. E essas regras, elas trabalham no sentido de que as relações que se estabeleçam sejam mais harmônicas e menos propícias a conflitos, porque surgem muitos. Então, dependendo da maneira como você fala, da maneira como você se comporta em um ambiente virtual, você corre o risco de sofrer ou de aplicar algum tipo de discriminação, algum tipo de desrespeito. E isso envolve o quê? Isso envolve ética. Ética. O que é ética? Ética são valores que definem o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. A gente sempre tem, né, uma dúvida cruel sobre o que a gente quer e o que a gente pode, o que a gente deve fazer. Essa dúvida, ela também existe durante o uso da internet. Por quê? Porque nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Esse é basicamente o princípio da ética, né? Você deve se comportar de um determinado modo que nem sempre, no fundo, é o que você gostaria de realizar. Mas em razão das regras sociais que se aplicam no ambiente virtual, que se aplicam nas redes sociais, você deve manter um comportamento. E esse comportamento ele é exigido em todas as situações, bem como no ambiente virtual. Por isso que nós temos algumas regras de utilização do ambiente virtual. Lembrando que a internet, ela sempre dispõe de uma diversa gama de obras literárias, inclusive de maneira gratuita, como nós comentamos agora, através, por exemplo, do site do domínio público. Todavia, e aqui cabe muita atenção, algumas pessoas acabam literalmente copiando essas obras de maneira total ou parcial em suas atividades. Isso tem implicações éticas, implicações civis, administrativas e criminais. Então, respondem essas pessoas por essa atuação. Copiar não é bom em nenhuma situação, né? A cópia, se você realiza de alguma forma, você deve conceder os créditos daquilo que você está copiando. Mas, professor, então não posso copiar mais nada?
Claro que você pode copiar, só que toda vez que você copiar uma frase, um texto, um arquivo, uma imagem, você deve considerar os créditos a quem é seu autor. Os créditos é um respeito que você tem com a pessoa que produziu. Imagine você se tiver produzido um texto, construído uma imagem, feito um documento e esse documento é utilizado por outro, apropriado como se fosse dele e nada é falado sobre você. Você realmente ficaria desconfortável com essa situação. E isso é uma questão de ética. Todas as vezes que você utiliza um determinado assunto, um determinado tópico, um determinado documento, um determinado conteúdo que não lhe pertence, você deve fazer referência. Você deve citar quem é o autor, o ano, qual é a obra de onde você tirou, qual é o site de onde você pesquisou. Isso são chamadas regras de bem viver, né? Que elas inclusive são utilizadas e agora principalmente com o uso da internet. Professora Anabela, permita fazer uma consideração. É interessante, eu sempre falo isso para as pessoas, é errado copiar e colar? Não, não está errado. O ato de você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V não está errado. O errado se dá no momento que você faz essa cópia e essa cola e não cita, né, não dá credibilidade ao autor consultado, à obra consultada. Então, se vocês em alguma maneira, se precisarem copiar e colar alguma informação, copia e cola, mas lembre-se de colocar lá da onde veio essa ideia, quem é o autor que escreveu aquilo, ok? Professora Sara, se você copiar e colar e não fazer referência, você comete algum crime? Sim, é o crime conhecido como plágio. Um plágio que pode as pessoas, né, depois a professora vai se aprofundar, mas as pessoas que cometem plágio, elas estão cometendo um crime, pode ter até detenção, né? Eu nunca vi ninguém sendo preso, professora, por cometer plágio, mas eu já vi algumas pessoas perderem a titulação acadêmica por simplesmente copiar uma imagem do outro sem citar a fonte, né? Pois é, você fazer em seu documento, especialmente os impressos, mas em alguma publicação na rede, você copiar um texto e não fazer referência, você está infringindo a lei, infringindo o Código Penal. E a cópia de uma obra sem fazer referência ao autor é sim crime. Crime de quê? Crime de plágio. O que é o plágio? O plágio é a violação de direito autoral. Ele está previsto no Código Penal em seu artigo 184, que diz: violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Além do Código Penal, nós temos a lei que trata dos direitos autorais, que é a Lei 9.610 de 98. Ela especifica os termos, as situações em que o plágio, em que a apropriação do que é de outrem serão penalizados. E ela também permite, né, faz algumas limitações aos direitos do autor, permitindo reprodução, permitindo a utilização, mas sempre essa autorização e essa utilização devem ser autorizadas, devem ter ciência do autor. Existem algumas exceções para a utilização livre. No caso de você utilizar qualquer conteúdo e que você não faça referência, você está infringindo o Código Penal e a Lei de Direitos Autorais. Você está cometendo plágio. E plágio, ele, além das penalidades criminais, que são, né, em tese, são mais raras, mas há as punições civis e administrativas. As civis, principalmente danos materiais e danos morais, que muitos autores entram judicialmente, recorrem daquela utilização e aí, além da pessoa ter que se desculpar oficialmente, ela deve reparar esse dano, às vezes financeiramente. Bom, mas para a gente saber melhor o que é plágio, o que se configura, quais as situações, vamos acompanhar o nosso vídeo sobre o plágio. Há quem diga que o assunto plágio é bem polêmico e gera muita discussão. E em se tratando de plágio acadêmico, devemos prestar muita atenção ao fazermos nossos trabalhos e pesquisas escolares. O plágio acadêmico acontece quando um estudante copia ideias, conceitos e até mesmo frases de um autor
e as utiliza sem dar os créditos. Ariadne Joseane, chefe do departamento de EAD do IFRO, explica as situações que configuram plágio. O plágio ele é configurado quando, por exemplo, o aluno ele faz uma pesquisa na internet e aí ele baixa um arquivo, ele simplesmente utiliza as teclas de atalho Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele inclui no trabalho dele esse texto como se fosse um texto de sua autoria, como se fosse um texto seu, sem informar a fonte, sem informar autor, sem informar data, sem dar nenhuma informação. Então essa é uma situação que a gente configura plágio. A lei brasileira versa sobre o plágio nos códigos civil e penal. Artigo 524 do Código Civil. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua. No Código Penal, a lei prevê crime contra o direito autoral, previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110 e 184 a 186. Em resumo, o artigo 184 configura como crime de plágio o uso indevido da propriedade intelectual de outro. Não copie conteúdo alheio sem fazer a citação da fonte. 2. Verifique sempre a licença. 3. Dê os créditos de forma correta. 4. Respeite os termos de uso. 5. Não assuma a autoria de um texto que não seja seu. 6. Não disponibilize arquivos protegidos por direitos autorais. Você acabou de ver os principais pontos para se evitar o plágio. E lembre-se, você não pode alegar que não conhece a lei. Essa não é desculpa para cometer atos ilícitos. Bons estudos e até a próxima. Então, professora, será que existe uma forma correta aí de fazer a utilização das ideias de terceiro, de outros pensadores? Com certeza, professora Sara. Basta escrever com as suas próprias palavras de modo a explicar todas as citações. Apresentar as fontes no próprio texto e, se necessário, incluir citações diretas, que é o texto literal do autor utilizado, à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido. Portanto, você tem algumas situações que você, quer dizer, não significa que você não vá copiar, mas você vai copiar e dar os créditos. Alguma observação, professora Sara? É só lembrar, né, de copiar e colar e fazer a escrita conforme a redação pede nos trabalhos acadêmicos. Mas não se preocupe, porque vocês terão uma disciplina específica para isso, para aprender a formatar um trabalho acadêmico, fazer citação direta, citação indireta. Em regra geral, é quando você utiliza a ideia do outro, a transcrição textual exatamente igual, você vai citar o sobrenome do autor, o ano de publicação e a indicação da página. Bom, e agora nós vamos para a nossa atividade de sala. Vamos conferir qual é a proposta do dia? Os navegadores são programas de computadores que permitem a navegação na internet. Hoje existem vários navegadores e a opção por algum deles vai ao encontro da sua necessidade ou até mesmo da afinidade com a usabilidade ou ferramentas que cada um dispõe. De acordo com o que foi apresentado em sala, e com base no comparativo que vocês têm em mãos aí, indique qual seria o navegador mais adequado para você e por quais motivos. Então, essa é a proposta de atividade. Vocês podem realizá-la em grupo, inclusive para discutir melhor as especificidades de cada navegador. Até daqui a pouco. Bom, retornando à nossa atividade tranquila, espero que vocês tenham discutido aí todos os meandros dos tipos de navegadores, dos principais navegadores, existem outros, mas estes são os principais. E a decisão que vocês tomarem vai depender muito da afinidade de vocês com cada navegador.
da utilidade que cada um ofertar a vocês. Mas vocês devem sempre observar aí que cada navegador, ele traz alguma especificidade. Então, é importante que vocês observem o tempo que o navegador leva para carregar, o tempo que ele leva para recarregar uma aba ou uma guia, o tempo da navegação, né, se é lerdo, se é mais rápido, se é mais lento. Então, é importante observar esses tópicos para que você possa saber se o seu navegador está adequado ao seu uso. E vai depender de cada um. Portanto, nós sabemos que hoje em dia a grande maioria utiliza o Internet Explorer ou o Google Chrome. Só a minha exceção aí, que é o Mozilla Firefox. Considerações dos polos, professora Sara? Devemos levar em consideração também, professora, a senhora falou a questão da leveza, a questão do layout. É muito interessante quando você pega um site em que o layout todo está limpo, né? Você não precisa ali ficar perdendo muito tempo procurando onde está a informação. Então, isso vale também, né, na escolha do navegador, né, do browser. Navegador, browser é a mesma coisa. Se ele permite também, né, correto, professora Sara, você criar aba de favorito, você criar locais de acesso rápido, se ele permite algumas ferramentas como limpeza do histórico ou acesso ao histórico. De repente você pesquisou uma coisa ontem, mas você não lembra o endereço. Só você vai lá e acessa o histórico, que o endereço vai estar lá. Então, são algumas ferramentas que o navegador traz, que é importante que você utilize. Se ele não usa muito a memória do computador para você navegar. Então, tem alguns itens que devem ser observados na utilização do navegador. Além disso, é importante que vocês façam uso dos diversos navegadores para vocês optarem por aquele que vai atender de modo mais adequado às suas necessidades. E, oportunamente, eu gostaria de mandar um abraço para a Jaqueline, do Polo de Machadinho, né, que mandou uma mensagem para a gente. Então, um abraço para todos do Polo de Machadinho, para todos os polos, especialmente para a Jaqueline. Bom, algum comentário, professora Sara? Muitas participações, muitas interações, professora. Vamos começar aí com o Polo de São Miguel do Guaporé. Os alunos Ana Paula, Franciele, Zaira e Nata, eles responderam o seguinte, que o navegador mais adequado que eles escolhem é o Google Chrome, pois ele abre as páginas com mais rapidez, praticidade e sua apresentação é muito simples, proporcionando aí facilidade no acesso dos usuários. Tivemos outras participações e aí é importante ressaltar que cada pessoa, cada usuário, cada grupo chegou num consenso, né? Às vezes aquele que eu escolho para mim, um determinado software, não vai agradar o outro e por aí vai. A aluna Adriele, lá de Colorado do Oeste, ela diz o seguinte, que ela utiliza o Opera e disse que é melhor do que o Internet Explorer, é mais rápido, mas que ela também utiliza o Chrome. Outra participação que tivemos foi de Jaru, né? A Ana Paula, Poliana e Alessandro. Eles fizeram escolha pelo Google Chrome por ser mais rápido e mais simplificado no uso, em pesquisas. Já foi comprovado, eles alegam aqui, afirmam que já foi comprovado que ele é mais leve, apesar de ocupar maior espaço na memória. Além disso, é compatível com qualquer outro sistema. E fizeram também um comentário, que eu particularmente, professora, desconheço disso, que os sites governamentais não abrem no Mozilla e no Chrome. Eu desconheço dessa informação. Na verdade, eu conheço informações ao contrário, né? Utilizações ao contrário. Alguns sites governamentais, alguns sites oficiais abrem com maior facilidade no Mozilla Firefox. Mas, e no Internet Explorer, às vezes tem algumas restrições. Mas daí a vantagem de você ter mais de um navegador no seu computador, para que se você tiver algum problema de acesso, você utilize outro navegador. Principalmente quando você vai você vai tratar de assuntos mais delicados, como por exemplo, declaração de imposto de renda, algumas coisas assim. Bom, e além dos navegadores, nós temos que para a sua utilização, como nós havíamos falado anteriormente, é necessário tanto para navegadores como busca ou qualquer outra atividade que você vai realizar na rede, é necessário que você tenha uma postura ética. E no ambiente virtual do IFRO, isso não é diferente. Quando vocês acessam o ambiente virtual, logo no primeiro acesso, e isso vocês perceberam quando vocês realizaram o início da disciplina, vocês têm lá
uma política de utilização do AVA. Essa política de utilização, ela está bem na página inicial. No primeiro acesso, vocês têm esse convite à política de utilização do ambiente virtual. Lógico que se vocês não aceitarem os termos de uso, esse aviso aqui vai aparecer continuamente para vocês, até vocês lerem a política de uso e fazerem as adequações, fazerem o termo de aceite. E por que nós temos essa política de uso no ambiente virtual? Porque todas as situações demandam direitos e regras. E o ambiente virtual tem regras a serem cumpridas. Vejamos quais são essas regras, né? Quais são as responsabilidades do usuário, especialmente do usuário do AVA, do IFRO. Bom, dentre as principais regras que nós devemos observar estão respeitar a propriedade intelectual, não copiando, modificando, usando ou divulgando em todo ou em parte textos, artigos, programas ou qualquer outro material sem a permissão expressa por escrito do detentor dos direitos da mesma. Ou seja, é a configuração do antiplágio, né? Toda vez que você for utilizar alguma coisa, utilizar algum texto, alguma informação, você deve fazer a referência. Lembrando que, por exemplo, vocês têm uma atividade de longa duração da disciplina de ambientação, que é o manual de utilização do AVA. Nele, de repente você consulta o caderno, consulta os slides da teleaula, você conceitua lá fórum. E se esse conceito foi exatamente aquele que nós trouxemos à aula ou que está no caderno, você deve referenciar. Fórum é uma atividade, é uma ferramenta, etc, etc, etc. Se você retirou do seu caderno da disciplina, então você deve colocar lá, conforme, né, o caderno da disciplina tal, página tal. Então, é importante que você faça referência. Isso significa respeitar os direitos autorais. Nós temos também que o usuário, ao inserir materiais no ambiente, assume. E isso é uma questão de responsabilidade, assume a responsabilidade e as consequências de sua divulgação e acesso público. Ou seja, esse acesso público, né, essa divulgação de material, quem será responsabilizado é a pessoa que procedeu dessa forma. Algumas instituições, não que elas se eximem da responsabilidade, mas não é possível elas controlarem todo o acesso. E algumas páginas, alguns sites da internet da mesma forma. Então, por exemplo, não tem como o YouTube assumir a responsabilidade de todos os vídeos que são postados lá no site. Então, as pessoas que postam, se utilizarem de alguma informação, de algum mecanismo não adequado, eles serão responsabilizados. E assim é no ambiente virtual. Se você, por exemplo, num fórum ou numa tarefa, você indicar ou colocar um arquivo, fazer um upload de um arquivo, enviar um arquivo que está contrário às normas éticas, às normas legais, você será responsabilizado por isso. É importante que o aluno também compreenda que é vedado qualquer outro tipo de utilização que não seja para fins educacionais ou acadêmicos. E ainda, não utilizar o ambiente para circulação de propaganda política. Nós estamos aí em vésperas de época eleitoral e o ambiente virtual, ele é um ambiente virtual de aprendizagem. Portanto, lá deve haver discussões sobre as diversas formas de organização, as diversas formas de política, mas propaganda política é diferente de discutir política. Portanto, não é um ambiente adequado, não é um ambiente onde se deve fazer propaganda política. Até porque é uma instituição pública e uma instituição pública não tem nenhuma filosofia política. Ela é neutra. E o aluno, ele deve se resguardar nesse direito de obedecer às normas do ambiente. Então, não é um espaço para você colocar a sua opinião a respeito de um ou outro partido, de um ou outro candidato, correto? Bom, também nós temos como regras respeitar as áreas de acesso restrito, não executando tentativas de acesso alheias às suas permissões.
não desenvolver, fomentar, promover ações que incentivem a discriminação de qualquer espécie ou mesmo atitudes que possam violar quaisquer outros direitos constitucionais do cidadão. O que são direitos constitucionais do cidadão? Nós temos no artigo 5º um rol de direitos fundamentais. Né? No artigo 5º da Constituição Federal, nós temos um rol de direitos constitucionais que ampara o cidadão, sujeito. Os direitos de inviolabilidade da sua intimidade, inviolabilidade da sua correspondência. Então, por exemplo, de repente a gente sabe que cada um tem um acesso, uma senha específica para acessar o ambiente. Você utiliza mecanismos para obter essa senha e acessa esse ambiente, é uma violação de direito do cidadão. Além do que, qualquer sorte de discriminação também viola os direitos fundamentais, os direitos morais, o direito da personalidade do cidadão. E isso é crime, fere a Constituição, fere as normas legais. Portanto, você que é usuário deve ter cautela na utilização do ambiente no sentido de evitar qualquer comentário desabonador ou qualquer manifestação de apreço que possa vir aí a ter consequências maiores. O ambiente é um espaço de discussão, um espaço de aprendizagem. Para essas outras manifestações, você tem outros espaços, Por exemplo, você tem seu Facebook, ou outras redes que você pode compartilhar informações mais de caráter mais íntimo. E mesmo nesses ambientes, você deve também agir de modo polido, de modo adequado, sem incorrer na afronta a nenhum direito do outro. Então, para eu ser respeitado, eu também devo respeitar. Você também não deve fazer uso do AVA para molestar, ameaçar ou ofender os seus usuários ou terceiros, conforme o que nós acabamos de colocar. E também não enviar arquivos, ou seja, fazer o upload que tenha como finalidade a decodificação de senhas, a monitoração da rede, a leitura de dados, a propagação de vírus e a destruição parcial ou total de arquivos ou a indisponibilização de serviços. Alguns usuários têm maiores conhecimentos da informática, da internet e têm condições de conhecer como funciona a programação. Mas essa informação, esse conhecimento não lhe dá o direito de, de algum modo, acessar o ambiente para obter maiores informações das quais não lhe é cabível o acesso ou mesmo para destruir os dados. Então, lá você só deve acessar as áreas que você tem permissão. As áreas de restrição são restritas justamente porque implicam na informação de outros, na informação sobre terceiros. E quando a informação sobre terceiros, você não pode violá-las. É o direito delas permanecer em sigilo, em segredo. Somente elas podem revelar. Somente elas devem ter acesso. Então, esse é o resguardo que a gente está pontuando aqui. E se caso acontecer de um usuário proceder de alguma forma diante dessa situação, infringir alguma dessas normas, algumas dessas regras, o que vai acontecer? Ah, professora, não acontece nada, olha, já ouvi muitos casos, ninguém sofreu nada, ninguém ficou sabendo de nada e por aí foi. Bom, não é bem assim. O nosso ambiente ele tem regras e como tem regras, existem sanções caso o usuário proceda dessa forma. E é importante que você observe quais são essas sanções e que você observe quais as regras para você não sofrer nenhuma sanção. Mas devemos conhecê-las. Quais são as sanções? São sanções, portanto, será permitida a suspensão temporária de um usuário pelo administrador, caso se observe, caso seja detectado algum tipo de problema ou sua irregularidade. Ainda, se o usuário é responsável, ele deve respeitar as normas relativas ao uso do ambiente, assumindo, como comentado anteriormente, as consequências administrativas, cíveis e penais decorrentes do desvio, da finalidade e do desvio e do desrespeito às normas de uso da conta. É muito importante que nesse caso vocês percebam, vocês tenham a ciência de que se vocês infringirem qualquer dessas situações,
o Instituto ele irá atuar administrativamente, suspendendo o seu acesso ou mesmo iniciando um procedimento interno para investigar qual foi a situação que se ocorreu de fato. E caso haja, por exemplo, de repente houve uma publicação no fórum por um usuário e esse usuário ofendeu um outro usuário. Esse usuário, mesmo que de repente o IFRA apure administrativamente, haverá o direito desse usuário de acionar a justiça para ter o seu direito resguardado civil e penalmente. Ou seja, civil por danos morais, né, incluindo aí os danos morais inclui tanto os danos à personalidade quanto um ressarcimento financeiro e os danos penais, como nós vimos, que é, por exemplo, a ofensa é um crime previsto no Código Penal. Portanto, né, qualquer uma dessas situações haverá implicações civis e penais, além das administrativas. Considerações, professora Sara? Por isso, professora, que é sempre bom o aluno, o estudante, ter muito bem guardada a senha dele, né? O usuário, e aí até é fácil todo mundo conseguir o usuário do outro hoje em dia, porque o usuário é o CPF. Mas a senha, tenha todo o cuidado do mundo, eu nunca vi ninguém passando a senha, assim, deixando a senha à mostra do seu banco, do seu extrato financeiro. Então, guardem para que não aconteça isso. Outras pessoas peguem sua senha e comecem a fazer publicações, né, se passando por você. Bom, e ainda a respeito de ética, nós falamos bastante aqui de referência, de trabalhos, tratamos das ferramentas que vocês vão utilizar, não só na disciplina de ambientação, mas em todas as disciplinas para o cumprimento das suas atividades avaliativas. E nessas disciplinas, nessas ferramentas, nessas atividades, vocês devem postar os seus comentários, postar os seus trabalhos. E quais as situações de sanções diante do fato de que se você tiver copiado da internet ou se porventura você tiver copiado de um outro colega, como que isso vai ficar? Como será a avaliação? Qual será a sanção a ser aplicada? É importante nós observarmos que serão aplicadas as seguintes sanções. Se o trabalho é individual, é porque ele é individual, ou seja, não é um trabalho realizado em grupo e, portanto, a atividade não vai ser concedida a nota para o trabalho do grupo, vai ser uma nota individual. Se você copiou, essa nota vai ser dividida. Se o trabalho foi copiado, ou seja, cometeu-se o crime de plágio de algum lugar, seja da internet, seja de uma obra impressa, que foi identificado pelo tutor à distância na análise, na avaliação da atividade, o aluno receberá a nota 0. O usuário não terá a nota inteira. Não, né? É uma sanção administrativa. Primeira sanção administrativa contra essa atitude vai ser a nota 0. Se o mesmo trabalho, que não é cópia da internet, mas foi entregue por vários alunos, não era um trabalho de grupo, mas foi entregue por vários alunos, a nota será dividida pelo número de alunos que fizeram o trabalho. Portanto, aqui a situação é a seguinte: se você estudou, passaram a atividade, você não estava não estava compreendendo muito o conteúdo, tinha algumas dúvidas, vamos nos reunir para a gente estudar esse conteúdo e fazer a nossa tarefa. Beleza, vocês estudaram, fizeram um trabalho. Só que a professora Sara e eu, se nós nos reunirmos, na hora de escrever alguma coisa, a escrita da professora Sara será diferente da minha, porque nós temos conhecimentos diferentes, nós temos estruturas mentais diferentes. Então, mesmo que nós tenhamos estudado junto, o meu transcrever da minha atividade terá particularidades somente minhas. E é isso que deve ser feito. Não haverá um trabalho, não tem como um trabalho ser, se vocês discutiram, não tem como um trabalho ser idêntico, não tem como o seu trabalho escrito ser igual ao do seu colega. Ele haverá diferenças. Então, e não tem como, por exemplo, o tutor saber qual foi o usuário que fez o trabalho primeiro. Que embora o AVA possa identificar o horário do acesso, não tem como, por exemplo, de repente nós, professora Sara e eu estudamos, mas a professora Sara postou antes de mim. Isso não significa, né, professora, que necessariamente eu fiz o trabalho. Ela pode ter feito, digamos, né, não é o caso aqui, mas só a título de exemplo, vai que eu tenha roubado o pendrive
da professora e postei primeiro. Então, o tutor que está avaliando o seu trabalho, o tutor à distância, não tem como ele fazer esse julgamento. Ah, porque entregou primeiro, porque postou primeiro, ele fez. Não tem como ter essa lógica. Então, por conta disso, as pessoas se fizeram em grupo e as 5 pessoas enviaram o mesmo trabalho, as 5 pessoas, a nota vai ser dividida entre os 5 que enviaram, ok? A gente até salienta, reforça, que é muito interessante que o grupo se reúnam, né? Que vocês ajudem um ao outro, se tem um colega que tem mais dificuldade, o outro sabe mais, que se estudem, que se auxiliem. Mas na hora de escrever a sua atividade e postar, cada usuário tem a sua escrita, tem a sua lógica de pensamento para escrever. Mesmo que vocês compartilhem, né? Por exemplo, às vezes ocorre no trabalho em grupo, você discutir e uma pessoa tá ali como redator daquela discussão. Você, olha, gente, eu mando para vocês, né, compartilhando pra gente, né, para que todos tenham o registro das nossas ideias. E aí, ao invés de você aproveitar esse documento e, a partir dele, construir o seu texto, você utiliza esse mesmo texto. E o colega utiliza o texto que ele já tinha escrito. Não há como identificar, como a professora Sara comentou, não tem como identificar, o tutor não tem essa condição de identificar de quem foi a produção literal ali do documento. Então, por esse motivo, a nota do trabalho, se identificar do trabalho com a mesma redação, não é o mesmo teor, com a mesma redação, com a mesma escrita, com as mesmas palavras, do mesmo jeito, será dividida entre aqueles que supostamente tenham postado da mesma forma. Professora, só aproveitando, temos uma pergunta aqui do aluno Jobson, lá de Espigão, do Oeste. Ele quer saber, no caso de uma imagem, ela pode ser, se uma imagem for copiada da internet, ela se justifica plágio? Ela se justifica não, ela é considerada plágio? O plágio, Jonas, ele se configura pela apropriação de termos exatos ou de imagem. Ou seja, se eu escrevi, por exemplo, igual está aqui, os tutores não têm como saber se os alunos fizeram um trabalho em conjunto ou apenas replicaram um do que os alunos fez. Se esse texto está lá no nosso guia, na nossa política de utilização do AVA, e eu pego esse texto e coloco num trabalho meu e eu não faço referência a isso, é plágio. Então, se eu pego uma imagem, se eu utilizo uma imagem da internet e eu não faço a referência da localização que ela está, em qual site que ela está hospedada, qual endereço que ela está hospedada, eu estou cometendo crime de plágio. Toda utilização de imagem, de texto, de passagem, deve ser referenciada. Ou se você usa no todo ou se você usa em parte. A imagem ela é uma produção única, então deve ser referenciado sim. Se você utilizar sem referência, você estará cometendo plágio. Não existe plágio na apropriação de ideias. As ideias, elas não são passíveis de apropriação. Ou seja, por exemplo, a história de Romeu e Julieta que todos conhecem. É uma história de um casal que se apaixona e as famílias são rivais. Quantas histórias parecidas com essas a gente já não ouviu? Então, vários outros escritores fizeram uso dessa ideia em seus livros, mas não escreveram exatamente Romeu e Julieta, não escreveram os nomes das famílias. Então, escrever exatamente como que está em outra obra configura plágio. E a imagem, se você utilizar ela, configurar plágio. Se houve modificação, quer dizer, você olhou a imagem, depois você construiu a imagem com as ideias que você tinha, é inspiração, são ideias. Então, não houve apropriação imediata, direta, completa daquela imagem. Mas se você pegar a imagem da internet, colocar em outro lugar e não fazer referência, sim, houve plágio. E aí você corre o risco de, em algum momento, o autor vir a reclamar. Além disso, nós temos que o plágio, ele se configura como crime, como nós vimos na aula de hoje. E sendo crime, qualquer um dos autores, do proprietário da imagem, do texto, do arquivo, tem o direito de recorrer judicialmente sobre essa situação. Então, é importante vocês observarem não só essas cautelas, mas também observarem as utilizações que vocês fazem no ambiente e fora do ambiente. Bom, e acabou a nossa aula. Que peninha! Mais uma aula, né, que a gente encerra. E para nós encerrarmos, vamos recapitular alguns tópicos da disciplina que foram tratados hoje.
Tomem nota. Hoje nós vimos as ferramentas de navegação, especialmente os navegadores ou browsers do Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Opera. Entendemos que para que nós possamos identificar o melhor navegador, nós devemos analisar as suas ferramentas, as suas especificidades. E vai depender de cada usuário, qual o melhor navegador, de acordo com a sua necessidade e a sua funcionalidade. Vimos também as ferramentas de busca. Algumas ferramentas estão disponíveis via Google, Yahoo e Bing. E nesses mecanismos nós temos algumas técnicas de busca, como o menos, como as aspas, como o file type, que permite você pesquisar, refinar a sua pesquisa e obter diretamente o termo que você está pesquisando. Além disso, vimos alguns pontos a respeito da ética na educação à distância e principalmente as regras do ambiente virtual de aprendizagem. Observamos que a netiqueta indica algumas habilidades, alguns hábitos e alguns comportamentos que devemos ter na utilização do ambiente e na utilização das redes sociais. Esses comportamentos, eles devem estar amparados nas questões éticas, ou seja, o que eu devo, como eu devo me comportar socialmente. Também observamos um item muito importante para quem utiliza a internet, o plágio, que é crime a cópia sem fazer citação, sem fazer referência ao autor, bem como utilizá-lo de modo indiscriminado. E ainda vimos as responsabilidades e as sanções ao usuário que, porventura, cometer alguma das infrações previstas infringir alguma das recomendações previstas no ambiente virtual. E para encerrar a aula, nós vamos fazer a consideração a respeito da atividade da semana. Nessa semana nós temos o fórum, que é navegar com a titulação Navegar é Preciso, no qual vocês são convidados a analisar, aproveitando até a declamação que nós tivemos em aula hoje, qual a importância de navegar hoje na internet. Por que navegar é preciso? Como devemos navegar? O que é a busca desses novos horizontes? Então, essa é a proposta. Além do fórum, vocês têm a atividade de longa duração, que é a tarefa, que vocês devem construir o manual de utilização do ambiente. Lembrando que, na construção desse manual de utilização do ambiente, vocês têm algumas regrinhas de construção do texto, regras de normas técnicas, se vocês fizerem alguma citação, a estrutura que deve ter uma capa de apresentação, um sumário, um desenvolvimento. E essas regras, elas devem ser observadas na construção do seu texto. Mas o texto em si, ele vai depender muito de você, porque é um manual, é você explicar como acessar o ambiente, como utilizar as ferramentas. Nós vimos todas elas aqui durante as aulas e vocês estão utilizando-as para realizar as atividades. Então, à medida que você vai lá, acessa o fórum, posta, você vai escrever. Olha, o fórum é uma ferramenta tal, para você realizar o fórum, você deve acessar tal lugar, você precisa participar de tal forma. Então, é descrever, imagine que você está ensinando alguém a utilizar. Então, isso significa a construção de um manual. Sem mais delongas, encerramos a aula. Gostaria de agradecer a todos que tornaram possível a realização de mais uma aula de ambientação para EAD no curso de Finanças. Agradecer a todos vocês pela participação, pela disponibilidade, aos tutores e coordenadores. Professora Sara, suas considerações finais? Professora, como você sabe, eu acompanho vocês na outra disciplina, então vou deixar para fazer os comentários finais. Mas, por hora, eu agradeço muito a participação do Polo Vilhena, Porto Velho, Colorado, Cerejeiras, Presidente Médici, Espigão do Oeste, Jaru, Cacoal, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé, que vocês que estiveram aqui conosco nesse chat. Um abraço e até a próxima disciplina. Então, boa noite a todos, bonanças e até a próxima.